Ao longo da história da matemática, a relação entre teoria e prática é mais complexa do que geralmente se considera. O período islâmico, por exemplo, é marcado pela evidência de que práticas sociais e técnicas levaram a investigações teóricas e, reciprocamente, o pensamento científico pode e se deve ser aplicado na prática. Não podemos deixar de achar estranho o gigantesco salto recorrente nos livros de história da matemática entre os séculos 3 A.C., quando viveu Euclides, e o século XV, quando a matemática voltou a se desenvolver na Europa. Um fato bastante conhecido é que as primeiras universidades surgiram na Idade Média entre os séculos XII e XIII. Suas contribuições, no entanto, são entendidas como herdeiras dos saberes antigos e muito influenciadas por correntes filosóficas platônicas e aristotélicas. Entre os séculos 8 e 12, a cidade de Bagdá era um dos maiores centros científicos do mundo e seus matemáticos tinham conhecimento tanto das obras matemáticas gregas quanto das orientais. A partir do século 9, essa cultura evoluiu para a produção matemática original, que tinha a álgebra como um dos seus pontos fortes, no sentido que exporemos adiante. Havia grande influência das obras clássicas, o que não impediu que uma matemática de novo tipo fosse desenvolvida. O matemático mais ilustre desse século foi Al-Khwarizmi. A evolução dos métodos para resolver problemas de terceiro grau teve um papel importante na história da álgebra, passando por Omar Khayyam, pelos matemáticos italianos e chegando a François Viet, considerado mais um inventor da álgebra moderna. Neste caso, a origem da álgebra também pode ser associada à introdução do simbolismo, de cujo uso há exemplos bastante expressivos no Maghreb, a partir do século XII. As práticas científicas nessa região, próximas à Andaluzia na Espanha, são conhecidas pelo seu papel na transmissão da cultura antiga. A partir do século XIII, os tratados gregos começaram a ser traduzidos na Europa Ocidental, no que tange ao uso de símbolos em problemas algébricos. Citaremos o papel dos árabes e dos matemáticos italianos entre os séculos XII e XIV, mas foi somente no século XV que parece ter havido um emprego mais sistemático da notação algébrica. Diofanto, pelas razões expostas no capítulo anterior e algumas vezes citado como pai da álgebra, mas para falar da história de uma disciplina matemática como a álgebra, precisamos antes de mais nada caracterizar o que entendemos por álgebra. Os procedimentos associados a este tipo de conhecimento não podem ter como base sua definição atual, tida como validade de sempre. O passo decisivo para a constituição da álgebra como disciplina pode estar na sua organização em torno da classificação e da resolução de equações, o que teve lugar pela primeira vez no século IX com trabalhos de Al-Khwarizmi e de outros matemáticos ligados a ele. Falaremos, portanto, do papel dos árabes na constituição de uma teoria das equações. Começaremos pelos matemáticos indianos, em particular Bhaskara, que não é inventor da fórmula que ganhou seu nome no Brasil, a fórmula de Bhaskara. Chegaremos, portanto, a uma conclusão definitiva sobre quem é o fundador da álgebra? Não. Pretendemos mostrar que se quiséssemos aplicar a alcunha do pai da álgebra a algum matemático do período, obteríamos múltiplas respostas. Diofanto, se usamos a definição A para álgebra, Al-Khwarizmi com definição B, Cardano com C e finalmente Viet no sentido D. Ou seja, podemos concluir que alcunhas desse tipo são inúteis para a história da matemática. Logo a seguir falaremos um pouco sobre Al-Khwarizmi, Bhaskara, Cardano, Viet e Neper. Também um pouco sobre a álgebra. Nos estudos de álgebra, letras são utilizadas para representar números. Essas letras tanto podem representar números desconhecidos quanto um número qualquer pertencente a um conjunto numérico. Se x é um número par, por exemplo, então x pode ser 2, 4, 6, 8, 10 e assim por diante. Dessa maneira, x é um número qualquer pertencente ao conjunto dos números pares e fica evidente o tipo de número que x é, um múltiplo de 2. Propriedade das operações matemáticas. Sabendo que um número qualquer pertencente a um conjunto pode ser representado por uma letra, considere os números x, y e z como pertencentes ao conjunto dos números reais, e as operações adição e multiplicação representadas por mais e ponto. Então, as seguintes propriedades são válidas para x, y e z.
A origem da álgebra remete à antiga Babilônia, que está localizada na região centro-sul da Mesopotâmia. Lá, os matemáticos desenvolveram um avançado sistema aritmético que possibilitava cálculos algébricos. Esse sistema permitia a aplicação de fórmulas e o cálculo de soluções para incógnitas. Atualmente, esses problemas teriam soluções a partir de equações lineares, quadráticas e determinadas. Muitos defendem a ideia de que o surgimento da álgebra ocorreu juntamente com o da escrita, já que é uma forma de representação simbólica de acontecimentos e ideias. O registro mais antigo da álgebra é o Papiro de Reed, que foi escrito por um escriba chamado Iemmes por volta de 1650 a.C. Este papiro detalhava a solução de 85 problemas de aritmética, fração, equações lineares, geometria, cálculos de área, volume, trigonometria básica e repartições proporcionais. Diofante de Alexandria, um grego que viveu nos anos 200 d.C., foi o primeiro a usar símbolos para fazer a representação de ideias. Contudo, esse conceito não chegou a ser desenvolvido. Entre os anos de 786 e 809, sob o reinado do califa Harun al-Rashid, os muçulmanos tiveram diversas conquistas territoriais. Com a morte de al-Rashid, em 809, seu filho Al-Mamun assumiu o trono e criou em Bagdá um centro de ensino onde reuniu os sábios da época. Entre esses estudiosos estavam o matemático Mohamed Musa al-Khwarizmi, não sei como se pronuncia, que falamos acima. Ele escreveu um livro que tinha Al-Jabr do nome. É provável que o termo álgebra tenha originado o título desse livro. Apesar dessa contribuição notória, assim como muitos matemáticos, Al-Khwarizmi também não consegue construir equações completas com símbolos. O advogado François Viet era chamado para decifrar os códigos espanhóis. Ele era apaixonado por álgebra e ficou na história como um dos responsáveis por introduzir os símbolos da matemática. Viet ficou conhecido como o pai da álgebra e também um dos maiores especialistas em cifras de todos os tempos. Ele era tão bom que o rei da Espanha foi se queixar ao Papa dizendo que Viet usava magia negra nas decodificações. A fórmula de Bhaskara é um cálculo matemático para determinar as raízes de uma função de segundo grau por meio de seus coeficientes. Esse coeficiente que multiplica a variável desconhecida x das equações. A terminologia da fórmula é uma homenagem ao seu criador, o professor e astrólogo indiano Bhaskaracarya. O matemático indiano Bhaskara viveu no século XII e, nessa época, os problemas que exigiam o que chamamos hoje de equação eram enunciados somente com palavras e de método poético. Um exemplo de verso. De um enxame de abelhas, tome a metade, depois a raiz. Este grupo extrai o pólen de um campo de jasmins. 8/9 do todo flutuam pelo céu. Uma abelha solitária escuta seu macho zumbir sobre uma flor de lótus. Atraído pela fragrância, ele tinha se deixado aprisionar na noite anterior. Quantas abelhas haviam no enxame? A condição requerida por Bhaskara é de que o membro das quantidades conhecidas tenha uma raiz. Trata-se do método de completar o quadrado, como dizemos hoje em dia, mas que era expresso por meio de palavras. Este método todo resolve uma equação expressa hoje, como ax² mais bx igual a c. E consiste no seguinte procedimento: multiplicamos ambos os lados por 4a, obtendo 4a² x² mais abx igual a 4ac. Em seguida, adicionamos b² a ambos os lados, obtendo 4a² x² mais 4abx mais b² igual a 4ac mais b². Agora o membro das quantidades desconhecidas tem uma raiz e tomamos a raiz quadrada para obter a seguinte fórmula. A diferença daquela época para os dias atuais é devido ao fato de que os indianos usavam somente palavras, não utilizavam linguagem simbólica de nossa álgebra. De forma geral, o método de resolução empregado por Bhaskara consiste em: primeiro, escreva os valores numéricos dos coeficientes a, b e c. Segundo, calcule o valor de delta usando a fórmula de Bhaskara. Terceiro, calcule os valores de x da equação.
Girolamo Cardano nasceu em 24 de setembro de 1501, em Pávia, Itália. Cardano foi um físico e matemático italiano que dedicou-se à matemática, física, astronomia, filosofia, medicina e astrologia. Cresceu em meio a maus tratos, doenças e muitas infelicidades. Apesar disso, mostrou uma extraordinária precocidade para os estudos. Era já célebre como astrólogo e mago, antes de ter dado provas da sua aptidão para o estudo das ciências naturais e da matemática. Cardano relata em sua autobiografia que era viciado em jogos. Seu hábito de jogar levou a formular as primeiras regras da teoria da probabilidade, que é o campo da matemática que estuda fenômenos aleatórios e através dela é possível analisar as chances de um determinado evento ocorrer. Em 1534, obteve a cadeira de matemática em Milão. Cardano, percebendo-se do que Tartaglia conhecia, a regra de resolução das equações de terceiro grau, conseguiu ser dela informado sobre a promessa formal de não a divulgar. Quando percebeu de que o bolonhês Scipione del Ferro já tinha anteriormente descoberto a fórmula, considerou-se desligado do juramento, divulgando então, em 1545, a descoberta no seu livro A Grande Arte sobre as Regras da Álgebra, onde se encontram o método de resolução das equações de terceiro grau, obtido do seu amigo Tartaglia, e de quarto grau, obtido do seu discípulo Lovick Ferrari, e a regra menos vezes menos dá mais. O método de Viette. Primeiramente, quem foi François Viette? Foi um matemático que nasceu em 1540 na França e morreu em 1603. Apaixonado por álgebra, esse matemático francês foi responsável pela introdução da primeira notação algébrica sistematizada, além de contribuir para a teoria das equações. Foi também um dos maiores especialistas em cifras de todos os tempos, tendo ajudado seus pais e proteger-se da Espanha por decifrar um código secreto usado por este império. Por mais incrível que pareça, a matemática era apenas um passatempo para Viette, que era o primeiro e principalmente advogado e administrador público. O método de Viette fornece as soluções da equação sem que se aplique uma fórmula, ou então se aplicando a equação, que é ax elevado a 2 mais bx mais c igual a zero. A0 fornecerá a fórmula de Bhaskara. Esse método possibilita uma demonstração da fórmula de Bhaskara, que faz com pressão e sem grandes artifícios. Percebemos também que alguns alunos podem chegar à solução de uma equação completa do segundo grau sem que seja necessário utilizarem a fórmula de maneira decorada, como tantas vezes acontece. Sugerimos que esse método de Viette seja utilizado como acessório de conteúdo normalmente dado na abordagem de equações do segundo grau. Os logaritmos de Napier. No início do século XVII, o escocês John Napier revolucionou os métodos de cálculo da época, com a invenção de logaritmos. O logaritmo de Napier não era exatamente o que usamos hoje. Naquela época, o trabalho de multiplicação, divisão, cálculo de potências e extração de raízes era bem mais trabalhoso. O desenvolvimento dos logaritmos nasceu da necessidade de simplificação de alguns cálculos matemáticos, principalmente por conta do desenvolvimento da astronomia e da expansão do comércio causada pelas grandes navegações. A proposta de Napier baseou-se numa propriedade já conhecida, multiplicação de potências de mesma base, que é a multiplicação de duas potências de mesma base, que resulta em outra potência formada pela conservação de uma das bases anteriores, e elevada ao expoente que resulta da soma de dois expoentes das potências anteriores. Para melhor compreensão, o método de Napier atenta-se na tabela que se segue os números da primeira linha. São os expoentes, enquanto a segunda linha contém as potências de 2, correspondentes a esses expoentes. Segundo a tabela, podemos calcular produtos complicados, operando com uma simples operação de adição. O que Napier fez foi uma tabela similar a esta, com a ideia de ter facilitado o cálculo de dois números qualquer. Porém, ele precisaria que a sequência de números da segunda linha fosse formada por números cuja razão se aproximasse de 1, ou seja, ele estava buscando reduzir as colunas entre os números da segunda linha.
o que lhe daria maiores chances de encontrar qualquer que fosse o produto procurado. Na tabela exemplificada anteriormente, a razão é 2. Isso gera grandes lacunas entre os números dessa sequência. Al-Khwarizmi. O matemático árabe mais conhecido foi Al-Khwarizmi, nome que deu origem às palavras algoritmo e algarismo. A álgebra, tal como estudada pelos árabes, ultrapassou a divisão, que era constituinte da matemática euclidiana. Essa inovação permitiu que fossem aplicados resultados de um domínio aos objetos de outro. Ao estudar problemas que atualmente correspondem a equações do segundo grau, ele introduziu os termos necessários para o seu entendimento, principalmente os 3 modos sob os quais o número aparecia no cálculo da álgebra: a raiz, o quadrado e o número simples. Na sua notação, o quadrado é um conceito álgebrico designado pela palavra mal, que significa possessão ou tesouro. Depois de efetuar as 4 operações sobre expressões contendo quantidades desconhecidas ou radicais, Al-Khwarizmi passa a enumeração dos 6 problemas ou 6 casos possíveis, enunciado por palavras: 1. Quadrados iguais a raízes. 2. Quadrados iguais a um número. 3. Raízes iguais a um número. 4. Quadrados e raízes iguais a um número. 5. Quadrados e um número iguais a raízes. 6. Raízes e um número iguais aos quadrados. Al-Khwarizmi forneceu algoritmos de resolução justificados por procedimentos geométricos, alguns dos quais já utilizados por egípcios e babilônios. O método árabe é bem diferente da nossa fórmula, em particular por tratar cada um dos 6 casos separadamente e associar sua solução em métodos geométricos.